Senhoras e senhores conselheiros, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar os trabalhos do mês de novembro, né? Com a pedir a Deus que nos abençoe, né? Nessa mais uma jornada, né? Nós estamos pertinho de terminar esse mandato e vai ficando já com aquele gostinho de saudade. Hoje nós vamos realizar a nossa 68ª sessão ordinária. Nós temos 4 processos da mesma empresa, a empresa Companhia Brasileira de Distribuição. O primeiro processo é do Dr. Alexandre, o segundo processo é do Dr. Felipe, o terceiro do Dr. Lúcio e o quarto e último processo do Dr. Micael. A presidência vai anunciar o primeiro processo e, em seguida, a gente vê a possibilidade ou a conveniência de unirmos, né, em relato algum outro que esteja listado na pauta de hoje. Ou então, fazemos o relato individual e depois aproveitamos as questões que são coincidentes nos demais processos, ok? Primeiro processo de hoje é o processo de número 1/1863/2019, auto-infração 2019-00328, recorrente célula de julgamento de primeira instância e Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido ambos. Relatoria do Dr. Alexandre Mendes de Souza. Esse processo foi julgado parcial procedente em primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra, Dr. Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Estou me ouvindo bem? De repente eu vi minha tela ficar parada aqui, mas acredito que foi só um momento. Boa tarde a todos, prazer estar revê-los novamente. Processo anunciado pelo presidente, como bem dito, é Companhia Brasileira de Distribuição, é o auto de infração 2019-00328, e tem como acusação o seguinte relato. Falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive por devido por substituição tributária, na forma dos prazos regulamentares. O contribuinte deixou de efetuar o pagamento do ICMS-ST no Código 1031, decorrente de aquisições interestaduais de mercadorias, no valor de R$ 43.756,46, relativamente a 2 exercícios, 2014 e 2015. Foi aplicado a multa do artigo 123.1c, e o artigo infringido foi o 73 e o 74, indicado pelo autuante. Nas informações complementares, o autuante relata que, ao analisar as notas fiscais eletrônicas destinadas ao contribuinte, verificou falta de recolhimento de ST referente a diversos documentos fiscais de compras interestaduais. Destaque que a infração pode ser visualizada no demonstrativo, que apresenta a metodologia do tipo de tributação aplicada. E contribuinte comparece aos autos de forma tempestiva, alegando inicialmente, sua peça impugnatória, o seguinte: pede que seja verificado a aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 4.657, de 42, alterada pela Lei 13.655, de 18, em relação à revisão do auto de infração na esfera administrativa, que o julgador deverá se atentar às interpretações tanto judiciais quanto administrativas à época da infração. Alega ilegitimidade passiva dos diretores, porque foram citados, e que não houve prática de atos com excesso de poderes ou infração na lei, nos termos do artigo 135 do CTN. Pede a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156.1 do CTN, e alegando que a impugnante efetuou o recolhimento do imposto ST referente ao período assinalado no auto, que seja janeiro de 2014 a dezembro de 2015. Cita como exemplo uma nota fiscal, a 212806, apresentando comprovante do pagamento ST no Citram. Pede a nulidade do auto de infração, baseado que o auto foi uma mera presunção, e, ao contrário do fundamento utilizado no auto de infração, houve o recolhimento ST do Código 1031, sendo o dever do físico verificar todos os documentos da impugnante. Pede a redução da multa para patamar razoável, proporcional, e apresenta algumas decisões onde foram decididos pela redução
aplicando a 123.1D. O processo foi para julgamento, a julgadora afastou os argumentos apresentados pela impugnante, no caso, a aplicação do artigo 24, ela citou que, no caso, que a Lei 15.614 trata da possibilidade de aplicação de jurisprudência, aí, cita os dispositivos do artigo 110, e também cita o artigo 48, parágrafo 2º, que a autoridade julgadora só pode afastar a aplicação de norma em caso de súmula vinculante, declarada a sua inconstitucionalidade. São o rebate dela em relação à ilegitimidade também ela afasta, e ela cita uma decisão, no caso, foi um julgamento da nossa Câmara, o julgamento da resolução 151 de 2017, em que houve o voto de desempate, onde o presidente, ela cita na íntegra a decisão do presidente afastando com os argumentos expostos pela presidência da terceira Câmara. E no mais, com relação às notas fiscais, o contribuinte alega, assim, com relação à extinção por conta do pagamento, ela faz um levantamento das notas fiscais, e no caso, para o exercício de 2014, ela encontra que somente uma nota fiscal não foi recolhida, que foi a de número 46.059, no valor de R$ 878.014, que essa nota não foi verificado o recolhimento. E aí ela apresenta uma tabela mostrando, no exercício de 2014, a data em que houve o recolhimento do imposto devido. Para o exercício de 2015, também ela fez a verificação e verificou que a maioria das notas fiscais foi registrada no CITRAN durante o exercício de 2020, tiveram o respectivo pagamento. Houve o pagamento, mas fora após a lavratura do auto de infração. Então, ela não considerou esses documentos fiscais. Então, a título de imposto, ela apresenta novo valor, motivo da parcial procedência. Com relação à multa confiscatória, ela também afasta e também não aplica a redutor de 50%, dizendo que, no presente caso, não é cabível a aplicação dessa multa. O processo, o contribuinte insatisfeito apresentou também recurso. No recurso, ele faz basicamente 3 pedidos: nulidade do auto de infração por ausência mínima de proporcionalidade e razoabilidade. A aplicação da multa pela autoridade fiscal foi em patamar de 100%. Ele pede a nulidade por conta disso. Novamente, pede a extinção do crédito tributário com base no artigo 156 do CTN, que na presente infração foi lavrado com base em presunção e que efetuou o pagamento dos impostos referente ao Código 1031. E pede novamente a redução da multa, o reenquadramento para a sanção prevista no artigo 123.1D. E, ao final, nos pedidos finais, a improcedência da acusação. No caso aqui, o contribuinte mudou completamente, com exceção da extinção e da nulidade. Ele não falou mais sobre a sujeição passiva dos sócios em relação a terem sido citados no auto de infração. O processo foi para a assessoria, que manteve a decisão nos termos do julgamento singular pela parcial procedência. Esse é o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Alexandre e indagar o senhor procurador. Tem outros dois processos que são falta de recolhimento. Se a gente prossegue individual ou se unifica. Boa tarde, presidente. Esse primeiro processo, ele é diferente, né? Já o segundo e o terceiro poderão ser, sim, relatados e julgados de maneira conjunta, mas esse primeiro, apesar de também ser falta de recolhimento, ele é em circunstâncias diversas, de modo que eu entendo mais adequado o julgamento em separado. Então, a presidência já passa a palavra ao senhor procurador para fazer sua manifestação em relação ao processo do doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento. Boa tarde a todos. Como bem relatado pelo conselheiro Alexandre, trata-se de um recurso ordinário e reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de recolhimento de ICMS substituição tributária do Código 1031,
decorrente de aquisições interestaduais de mercadorias, nos exercícios 2014 e 2015, tendo sido lançado o imposto, inicialmente no valor de R$ 43.756,46, bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670, 96, no montante correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informações complementares do auto de infração, a partir da análise das notas fiscais eletrônicas destinadas à autuada, verificou-se a falta de recolhimento do ICMS, substituição tributária, referente a diversos documentos fiscais de compras interestaduais, no montante de R$ 21.656,28 referente ao exercício 2014, e R$ 22.100,18 referente ao exercício 2015. Foram anexados ainda ao auto infração as planilhas contendo a relação de operações com metodologia e tipo de tributação aplicada especificamente e individualmente às mercadorias, bem como as consultas ao CITRAN, com demonstrativo do cálculo do imposto devido nas referidas operações e das respectivas diferenças devidas. O julgamento de parcial procedência se deu em razão do julgador singular ter constatado o recolhimento oportuno em parte do valor lançado referente ao exercício 2014, tendo resultado uma decisão cujo crédito tributário total de imposto e multa ficou no valor de R$ 45.956,64. Presidente, o conselheiro Alexandre relatar, ele fez o relato completo do processo, mas alguns argumentos que foram trazidos na impugnação não foram reiterados no recurso, de modo que eu tenho até um razoado sobre esses pontos, mas por entender que aqui estamos examinando apenas o recurso e a exame necessário, não vou manifestar agora. No entanto, se vier a ser suscitado nas discussões por alguns conselheiros, eu vou pedir a palavra para me manifestar sobre esses pontos, que é especificamente sobre a aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a questão da ilegitimidade passiva dos representantes legais da empresa. Esses pontos não foram reiterados no recurso e vou deixar para manifestação oportuna, se for o caso. Já indo aqui direto ao que trata o recurso, o contribuinte traz uma preliminar de nulidade do auto de infração, por entender que o lançamento foi baseado em presunção. No entanto, entendemos que não pode ser acolhida a referida preliminar. Ao contrário do que alega a empresa, o lançamento não decorre de presunção, mas da realização de autoria fiscal ampla no estabelecimento do contribuinte, a qual, após examinar os documentos fiscais dele, em cotejo com os dados disponibilizados ao fisco, verificou-se o não recolhimento de parte do imposto devido em diversas operações interestaduais. Verificou-se que o contribuinte é destinatário das mercadorias relacionadas na planilha e relação de notas fiscais que acompanham a auto-infração, sendo a cobrança do ICMS substituição tributária devida por força do artigo 1º da Lei 14.237 de 2008, a qual é regulamentada pelo Decreto 29.560, também de 2008, que instituíram o sistema de carga líquida nas operações realizadas por contribuintes atacadistas e varejistas, conforme quinais indicados na referida legislação. Por outro lado, diante da auditoria realizada pelo agente fiscal, que culminou com a lavratura do auto de infração, que ele imputou a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, caberia ao contribuinte exercer o seu pleno direito de defesa e contraditório, comprovando a não ocorrência da infração, ainda que parcialmente, ficando autorizada a modificação do lançamento proposto no auto de infração, conforme é expresso o artigo 145 do CTN. Sendo assim, o fato do autuante apontar possíveis equívocos no lançamento, ao indicar o pagamento da totalidade do imposto em determinadas operações, não acarretaria a nulidade do auto de infração, mas sim a sua modificação com a exclusão destas operações do levantamento fiscal. Assim, não se trata de lançamento por presunção, mas decorrente de auditoria fiscal, que teve por base o cotejo dos documentos fiscais do contribuinte, com a base de dados do fisco referente às suas operações, o qual pode e deve ser aperfeiçoado pelos órgãos de julgamento administrativo. Portanto, entendemos que não deve ser acatada a referida alegação de nulidade do auto de infração. E no mérito, o contribuinte ele defende a inocorrência da infração, ele alega que a impugnante efetuou o recolhimento do ICMS tributária, que seria objeto de lançamento, referente ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, trouxe como exemplo, indicou como exemplo a nota fiscal eletrônica número 212.806, bem como o comprovante de pagamento obtido no CITRAN. Examinando atentamente a adesão à primeira instância, a gente verifica que o julgador ele fez uma análise aprofundada dessa questão e verificou que, de fato, no exercício 2014,
das 21 notas fiscais contempladas no levantamento fiscal, ao contrário do que entendeu o autuante, apenas em relação a uma nota não foi identificado o recolhimento do imposto à época da operação. Nota essa no valor de R$ 878,14. Isso referente ao valor do imposto. E conforme demonstrativo, né, que o julgado de primeira instância traz na decisão, deve ser excluído do lançamento o valor de R$ 20.778,14 referente ao exercício de 2014, mantendo apenas essa única nota já referida. No entanto, em relação ao exercício de 2015, verificou também o julgador de primeira instância que das 28 notas fiscais contempladas no levantamento fiscal, não foi identificado o recolhimento do imposto à época da operação em nenhum deles, sendo que a maioria das notas fiscais somente foi registrada no CITRAN no ano de 2020, né, e tiveram o respectivo pagamento efetuado também neste exercício, portanto, após a lavratura do auto de infração. Traz ainda o julgador a constatação que as notas fiscais de número 7332 e 18980, embora registradas no CITRAN no ano de 2019, o ICMS só foi recolhido também após a lavratura do auto de infração. No entanto, constatou que as notas fiscais 839, 840, 41, 42, 427, 124, 6043 e 194036, portanto, 7 notas fiscais, elas não tiveram nenhum pagamento identificado nas consultas do sistema, né, nem antes nem depois da lavratura da auto-infração, e com base nessas análises, o julgador entendeu que deve ser confirmado integralmente o lançamento do imposto referente ao exercício de 2015, que foi no montante de R$ 22.100,18. Portanto, desse modo, entendemos que o pagamento de parte do imposto lançado após a lavratura do auto de infração, ela de fato não afasta o lançamento, né, em especial da multa pelo descumprimento oportuno da obrigação tributária. Não obstante, tais pagamentos deverão ser considerados quando a liquidação do débito após a constituição definitiva do crédito tributário, o que já é feito ordinariamente quando se faz a verificação dos sistemas decorrentes dos lançamentos tributários que são objeto de julgamento CONAT. Caso não seja feito, o contribuinte também poderá trazer isso oportunamente para que seja feita a dedução, mas isso não implica em afastar o lançamento acerca desses pagamentos posteriores à lavratura do auto de infração. Isso vai ser objeto de análise em momento oportuno. Portanto, entendemos correta a decisão do singular, que julgou parcial procedente do auto de infração, com exclusão apenas de parte dos valores lançados referente a 2014, em que houve o recolhimento do imposto antes da lavratura do auto de infração. Por fim, o contribuinte alega o caráter confiscatório da multa, né? No entanto, entendemos que a multa ela foi aplicada nos exatos limites da lei estadual e essa discussão acerca do caráter confiscatório ela não pode ser examinada aqui no âmbito do CONAT, conforme recente súmula aprovada, súmula 11 do CRT, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 24 de setembro de 2011. Dispõe que é vedado aos órgãos de julgamento contencioso administrativo tributário afastar ou reduzir multa sugerida em auto de infração sob o fundamento de apresentar natureza confiscatória por implicar em devido controle difuso de constitucionalidade da Lei 12.670/96. Por fim, quanto à penalidade, apesar do contribuinte não fazer isso de maneira muito objetiva e clara, ele sugestiona no seu recurso a necessidade de reenquadramento da penalidade para aquela prevista no artigo 123(1)d da Lei 12.670/97, né, que trata do atraso de pagamento do imposto. Né? No entanto, entendemos que não há como ser acolhido o pedido de reenquadramento formulado, tendo em vista que, no caso, não houve o registro do imposto do CITRAN à época das operações, o que somente veio ocorrer após a lavratura do auto de infração, não sendo, portanto, possível aplicar o entendimento firmado na súmula 6 do Conselho de Recursos Tributários. Com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, mas para negar-lhes provimento para confirmar a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. São as nossas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, caso necessários, voltaremos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao senhor procurador e o processo encontra-se em discussão. Senhor presidente, posso começar? Pois não, doutor Alexandre. Presidente, começando pela nulidade, com relação ao auto de infração, por ter sido lavrado por mera presunção, presidente, eu já, de início, afasto também com os termos já declarados pela julgadora singular e também pelo nobre representante da Procuradoria, doutor
Algum conselheiro quer discutir esse ponto? Algum conselheiro vota em contrário? Então, a presidência vai tomar a decisão por unanimidade de votos, conforme o voto do relator de afastamento da preliminar. Prosseguir, doutor Alexandre. Presidente, o doutor Alexandre paralisou. Só eu que... pronto, voltou. Voltou. Para todo mundo, não foi? Destrava, né? Foi. Presidente, vou repetir, presidente. Pode ser? Pode, doutor Alexandre, pode repetir. Começando aqui, presidente, pela nulidade suscitada o fundamento que foi fundado por mera presunção. Eu afasto, nos termos do fundamento já exposto pela Procuradoria, senhor presidente, que não tem procedimento alegativo do contribuinte. Quem quiser discutir... Só retomando, algum conselheiro é contrário ao voto do relator? Então, que fique registrado que, por unanimidade de votos, a presente nulidade foi afastada. Ok? Pode continuar, doutor Alexandre. A outra, senhor presidente, a multa confiscatória também deve ser afastada, nos termos da súmula também do CONAT. Né? Súmula 11? Súmula, eu acho que é a súmula 11. Deixa eu ver se está aqui. Súmula 11, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir? Voto em contrário? Então, também por unanimidade de votos, fica afastada. Senhor presidente, só tem agora o pedido de extinção alegativo do contribuinte que efetuou o pagamento do tributo, mas só que, como bem relatado, bem explicado pela julgadora singular, parte desse imposto só foi pago posteriormente. Então, não deve ser aceito esse pedido de extinção. No entanto, senhor presidente, com relação ao pedido do contribuinte, que para a redução da multa no patamar de 50%, eu entendo de modo diverso da Procuradoria e quero citar a súmula 6 do CONAT, que diz o seguinte: caracteriza também atraso de recolhimento o pagamento do ICMS apurado na sistemática de antecipação e substituição tributária pelas entradas, quando as informações constarem nos sistemas corporativos de dados da Secretaria da Fazenda. O levantamento, senhor presidente, foi feito com as informações do CITRAM e, de acordo com o código 1031, que estava registrado lá, foi quando o fiscal pegou essas informações. E também o levantamento feito pela julgadora singular foi nos mesmos fundamentos, senhor presidente. Foi lá pesquisar, foi por esse motivo que ela encontrou. Então, presidente, eu quero aqui aplicar para o contribuinte, nesse caso, a súmula 6, que é o artigo 123.1d da Lei 12.670/96. Tem discussão? Presidente, boa tarde, presidente, doutor André, conselheiros, Ana. Presidente, eu também queria discutir esse ponto. Eu acho que o doutor Alexandre, como relator aí, colocou muito bem. Se você observar lá na informação complementar e as planilhas, né, anexadas aos autos, o próprio autor fala a questão que os dados foram, sim, extraídos do CITRAM, né? Então, eu entendo, sim, pela aplicação aí do caso da súmula 6, né, ST, aqui está se cobrando ST, CMS ST, exclusão tributária, né? Se trata de um comércio, né, varejista, atacadista, de matéria, supermercado, varejo, de produto alimentício. Então, presidente, pelas próprias informações contidas no auto de infração, eu entendo, sim, aplicar, nesse caso, a súmula, né? E o pedido da parte, né, que ele traz no recurso ordinário, justamente a aplicação de 50% do valor do crédito tributário. Doutor André? Presidente, nesse ponto específico, quero só pontuar o que a própria julgadora singular registrou. Essas operações, elas foram registradas no CITRAM após a lavratura do auto de infração, que foi justamente esse registro que ensejou os recolhimentos a posteriores, e que justificou a exclusão significativa parte do lançamento referente a 2014, mas 2014 porque estavam antes, de fato, mas 2015 todos os registros foram posteriores à lavratura da auto de infração. Então, me parece, com devida vênia, que não, o que se constatou quando ele faz a referência da informação complementar ao CITRAM é que essas operações não estavam nele, já que o próprio julgador confirma que a 2015 só foi registrado após a lavratura da auto de infração. Chamo só a atenção desse ponto para os conselheiros, para que seja examinado, e foi nesse sentido, e com base nessas premissas fáticas, que nos manifestamos pela impossibilidade da aplicação da súmula 6.
Presidente, só com todo respeito, doutor André, o julgador ele faz a ênfase nesse ponto, ele diz assim, lá nas informações complementares, encontra-se anexada também uma relação das telas extraídas do sistema corporativo Citran, Cefaz Citran, que apresenta a metodologia. Então, ele tirou, doutor André, foi do Citran mesmo, essas informações. E tem a tabela lá, e a tabela do código 1031 é o código relativo ao ICMS-ST, quando entra no Estado, é registrado pelos fiscais de trânsito. Então, doutor Alexandre, a julgadora se equivocou nesse ponto, ao afirmar e confirmar que em 2015 as notas fiscais só foram registradas após a lavratura do auto de infração e com o consequente recolhimento do imposto? Ela disse o seguinte, que o pagamento dessas notas fiscais foram feitos em 2020, porque o contribuinte, a posterior ao auto de infração, o contribuinte tinha consciência de que não houve o pagamento e ele efetuou o pagamento, mas não foi após, só foi isso que ela disse, ela não falou em relação ao registro no Citran. O senhor pode ler só esse trechozinho da fundamentação, porque eu acho que eu fiz uma leitura equivocada, então. Dela? Assim, aqui do fiscal, né? Não, da decisão de primeira instância. Ah, sim, deixa eu procurar aqui. É as folhas 132, doutor Alexandre. Certo, deixa eu só procurar Os aqui. 3 últimos parágrafos, ela dedica a essa questão da penalidade. Uhum. Acho que se o doutor André tiver mais fácil aí, ele já pode fazer a leitura. Pode leitura, senhor presidente. Gentileza, doutor André, se você tiver aí. Eu posso ler aqui, ó. É bem rapidinho. A defendente requer a aplicação da multa de 50%, no entanto, não há como se dar ao ilícito uma tipificação diferente daquela específica que a lei impõe. Falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares, incerta no artigo 123, 1c da Lei 12.670, equivalente a uma vez o valor do imposto. Dessarte, não cabe qualquer reenquadramento, por ser esta a penalidade adequada para o ilícito cometido pela empresa fiscalizada, a qual está prevista na Lei Estadual 12.670, portanto, não pode a autoridade fiscal deixar de aplicar a norma, em nome do princípio da legalidade que prevê o lançamento tributário, tem por definição ser um ato vinculado e obrigatório. Em razão de ser a penalidade tributária uma matéria de reserva legal e a atividade de lançamento ser vinculada à lei, não pode o aplicador, na existência da penalidade específica, aplicar outra diversa. É o que ela dedica aqui ao tema. Mas eu acho que o doutor André está falando desse texto, desse relato aqui. Presidente, leia aí, doutor. Verifiquei que a maioria das notas fiscais foi registrado no Citran durante o exercício 2020 e tiveram o respectivo pagamento efetuado neste exercício, ou seja, após a lavratura do presente auto de infração. Já as notas fiscais tais 73232, 189880, embora tenham sido registrados no Citran em 2019, somente foi recolhido após a lavratura do auto de infração. É nesse texto, nesse relato aqui, né? É isso mesmo. E aí ele fala que duas notas aí foram registradas em 2019, que é o ano da lavratura do auto, só que o auto foi lavrado em janeiro. Então, até mesmo em relação a essas outras duas notas, que aí poderia se cogitar a aplicação da súmula 6, teria que se verificar se esses registros foram antes do dia 10 de janeiro de 2019. Né? Porque é o registro no Citran da operação que autoriza a aplicação da súmula 6, mas aqui no caso o registro foi posterior, quando já estava lavrado o auto. Esse em relação ao 2015, né? Ela não fala em relação a 2014, ela só fala em relação a 2015. Em 2014, em 2014 ela não verifica se esse registro daquela nota que sobrou foi antes, né? Ou depois. Por dedução, entende-se que foi depois, senão ela não teria mantido no auto, pelo menos com a multa que foi aplicada. Mas em relação a 2015, me parece que está muito clara aí as premissas fáticas, com base na qual ela analisou e com base na qual o autuante lançou. Tem essas duas informações. Tem a informação do fiscal, quando ele diz aqui, no caso, encontra-se anexo também em relação das telas extraídas do sistema corporativo da Cefaz, que apresenta metodologia especificamente individualizada das diversas mercadorias que compõem o presente auto de infração.
telas do Citran, relação das notas fiscais de entrada, aí ele cita o CGF da empresa, né? 2014, páginas conforme visualização parcial, depois ele mostra aqui, né? Então, nesse caso, seria só para 2014. No caso de 2015, deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa de 2015. Não, só foi 2014, as telas são de 2014. Doutor Alexandre, aqui na tela, na verdade, existe aquele relatório do Citran, que a gente se depara aqui, às vezes, em relação à falta de selo de trânsito, que são os relatórios onde são indicados mensalmente os documentos fiscais registrados. Esse documento não consta aqui. Página 4. Na realidade, ele fez essa planilha, é uma planilha que foi elaborada pelo próprio autuante. Ele verificou o que estava no Citran e lançou do que não estava. Pelo menos foi isso que eu deduzi e que foi confirmado pela julgadora de primeira instância. E até de maneira equivocada em relação a 2014, pois a julgadora viu que realmente boa parte das notas fiscais de 2014, de fato, estavam registradas sim, e foi recolhido sim oportunamente o imposto. Eu estou entendendo o seguinte, doutor Doré, que essas notas foram registradas no Citran, elas passaram e não foram, eu acredito que não estão seladas, né? Não foram seladas. Mas existe o registro, porque, como sendo nota fiscal eletrônica, elas se encontram registradas no sistema da Cefaz. Agora, com relação... Eu entendo dessa forma, que elas estavam registradas. Talvez não estivessem seladas, ele foi lá, fez a selagem das notas fiscais e viu que tinha que recolher o ST e fez o recolhimento posteriormente. É o entendimento que eu tenho. O selo de trânsito é o próprio registro, né? Pois é. Todos os elementos que o processo traz na nossa análise, me parece que indicam que não foi registrado. O contribuinte não traz contraprova. Se os senhores entenderem que realmente geram uma dúvida para verificar a aplicação da súmula 6 ou não, eu entendo que parece que não seria possível fazer isso sem antes ou fazer uma verificação de pronto pelos conselheiros, já que são poucas notas fiscais, menos de 30 notas no total, ou converter o processo em diligência pericial para que se precise, de fato, se essas operações foram registradas previamente à ação fiscal e lavratura da autoinfração. Mas sem isso, não há nos autos, pelo menos do que a gente examinou, da documentação, qualquer indicativo que houve esse devido registro. Doutor Lúcio, vai falar? Eu queria colocar só um ponto, né, eu fiz a minha fala, a questão da informação complementar. Realmente, o agente atuante, acho que o doutor André colocou uma coisa aí, nesse processo não tem aquelas telas, que é acostumada que sai aquela tela já do Citran com o valor do código, né, no caso aqui 10, 31, e sai o valor. Realmente não tem essa tela. Mas na informação, o autuante, né, ele dá assim, deixa a mensagem que realmente ele fez o trabalho com base nos dados do Citran. É tanto que ele traz lá, ele traz a nota, aí depois traz o cálculo lá de cada item, do valor de pauta, e vai calculando, né? É bem extenso lá, eu abri, você vai vendo que ele faz essa sistemática aí, né? Então, realmente fica essa dúvida mesmo nessa questão, realmente, se essas operações foram registradas ou não, mas a informação que ele traz, né? Ele detalha na informação complementar de que todos os dados foram extraídos do Citran, né? Aí, o doutor André coloca a questão do posteriormente, se foi feito posteriormente, né? A lavratura do auto. Aí, realmente, aí nessa parte aí, eu não fui observar essa questão. Mas que ele deixa transparecer que os dados foram extraídos do Citran, sim. Senhor presidente, eu posso dar uma sugestão? Pode sim, doutor Alexandre. Já que se trata de uma coisa pontual, são poucas notas fiscais, se o presidente aceitar e a Câmara, eu sobrestaria o processo e amanhã, já que tem um outro processo da empresa para ser julgado, eu traria essa informação, porque depois da sessão eu poderia me debruçar, entrar no sistema Citran e verificar essas notas de 2015, já que 2014 não necessita. É assim, doutor Alexandre. Quando há o sobrestamento, a presidência tem que respeitar o rito de reinserção da pauta, sabe? Aí ele ficaria, muito provavelmente, para o começo dos trabalhos de dezembro. Se eu pedir vista, presidente, o processo... Mesma coisa. Mesma coisa?
A única situação que a presidência pode interromper é quando é uma consulta que às vezes, durante a sessão é possível ser feita. Muitas vezes a gente fazia isso presencialmente, né? Alguém ia lá na perícia, aí deixava o processo lá, quando o perito voltava depois de 1 hora, 2 horas, ele dizia, olha, isso aqui está tudo resolvido. Aí a gente votava, né? Mas assim, de forma virtual não dá para fazer. Se nós sobrestarmos, aí ele volta no mês de dezembro. Talvez seja melhor do que baixar em perícia, porque a perícia já tem tanto processo lá. Agora, seria interessante, presidente, fazer a valoração aí, porque quando a julgadora examina essa situação, ela já examina mediante o contraditório da empresa, a impugnação. E ela vai lá e, numa atividade de auditoria, ela está julgando, mas ela, como auditora, ela está fazendo essa análise, ela foi lá e verificou e afirmou que, de fato, só foram registrados em 2020, né, boa parte das notas, e outras 2 em 2019. Não enfrentou a questão se em 2019 foi antes ou depois do auto, sendo que um auto é um auto de 10 de janeiro de 2019, salvo engano. Então, isso tem que ser valorado, né? Não somente a informação complementar que não entra nessas minúcias, até porque não havia uma prévia manifestação do contribuinte específica. O que o doutor André está trazendo é uma coisa interessante. A julgadora está dizendo lá que ela verificou que esse registro só foi feito depois da lavratura do auto de infração. Então, ela tem fé pública em relação ao julgamento, né? A não ser que houvesse uma contestação mediante prova, que poderia ser desfeita. Presidente, mas, seguinte, eu não vou abrir aqui meu vídeo, presidente, porque está travando tudo aqui, até sem o vídeo, não estou conseguindo vê-los, não sei porquê, minha internet hoje está muito ruim. Mas vamos lá. Não é incomum, e nós já pegamos aqui inúmeros processos aqui nesse mandato, em que, às vezes, nós temos uma informação, o julgador de primeira instância não verificou determinada informação e nós precisamos fazê-lo aqui na segunda instância. Ou mesmo o contrário. Às vezes, até o parecerista, às vezes, verifica e a gente não se sente confortável, faz a verificação. Então, eu não me sinto confortável para julgar um processo em que há pontos que estão faltando algumas informações, né? E só teríamos aí a informação do julgador de primeira instância, uma informação até parcial, não seria toda, né? Até porque ela não entrou no mérito da questão das notas de 2019. E aí nós vamos julgar com base em quê? Então, já que vai verificar as notas, verificar isso tudo, né? Eu acredito que não tem desserviço nenhum, na verdade traz mais segurança para que a gente possa julgar o processo na próxima sessão. O pedido de vista resolve tudo. Posso fazê-lo, presidente. Eu não fiz inicialmente, porque justamente por causa daquela questão. Os conselheiros classistas não tem tanto acesso. Não é que não tem acesso, é que às vezes também falta motivação por parte minha de entrar nesses sistemas e conseguir sair de tudo isso, né, para tentar entender e até poder ajudar. Mas como realmente não temos, aí fiquei mais silente. Mas faço o pedido de vista, presidente. Me apoio aqui em algum outro conselheiro que possa me auxiliar. Doutor Alexandre, doutor Lúcio... Pode ficar tranquilo, pode ficar. Eu tenho interesse em verificar e passarei para você, conselheiro. Feito pedido, presidente. Então, fica concedido vistas ao conselheiro Micael. Eu acho que o conselheiro não deve votar quando ele tem dúvidas. É um pensamento meu, né? Porque a certeza do julgamento é que traz a tranquilidade para o exercício da função, né? Mesmo que, às vezes, a sua avaliação possa ser divergente de um outro conselheiro, mas você, em si, tem que estar convicto do voto, né? Então, seguindo aqui na nossa ordem de hoje, nós vamos para o processo de número 1/2321/2019, auto de infração 2019-01-810, que tem como recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, e recorrido célula de julgamento de primeira instância, agora sob a relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz. Processo julgado procedente em primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária pela confirmação. Esse processo, no início, o doutor André havia suscitado a possibilidade de julgarmos em conjunto com o do doutor Lúcio. Então, logo em seguida, após o relato do doutor Felipe, a presidência anunciará também o do doutor Lúcio, que aí a gente pode haver uma contribuição mútua entre ambos os relatores para trazer mais densidade nas informações para melhor avaliação dos conselheiros. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos.
quero mais uma vez manifestar minha alegria em revê-los mais um mês, quase que, ou melhor, no nosso penúltimo, né, mês desse mandato. Vamos em frente. De acordo com o que foi anunciado pela presidência, trata-se do processo de número 2321 de 2019, auto de infração 1/2019-01-810, que tem a seguinte acusação fiscal: falta de recolhimento de imposto decorrente do aproveitamento indevido de crédito de serviços de transporte, material de embalagem e produtos para uso, consumo, em desacordo com a legislação, em operações regularmente escrituradas, referente ao exercício de 2015. O agente autuante apontou como infringidos os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569 e, em decorrência, aplicou a penalidade prevista no artigo 123.1b da Lei 2.670, que traz que motivou a aplicação de um principal de R$ 347.878,66 e uma multa de 50% desse valor. Decorre do auto de infração algumas informações importantes que cabe aqui destacar. Pelo histórico do auto de infração em questão, apuramos que, em recurso extraordinário, o lançamento foi devidamente reconhecido pelo órgão julgador da Cefaz. Isso referente a outro auto de infração que foi julgado, né, na Câmara Superior, compreendendo períodos de 2011 a 2014. Com base no lançamento de ofício efetuado até o exercício de 2014, consideramos no início de 2015 que o contribuinte não possuía saldo credor. Desta forma, atribuímos saldo zero no período de 2015 e refizemos toda a apuração de 2015, conforme arquivo falta de recolhimento. Verificamos que o contribuinte se creditava do imposto de aquisição, de prestação de serviço de transporte, onde as saídas para comercialização já foram retidas por ST, caso previsto de vedação ao crédito em nossa legislação. Outro fato que descobrimos foi a apropriação do crédito de ICMS de produtos em transferência, que em sua maioria tratava-se de produtos para uso e consumo, também vedado por nossa legislação. Nesse sentido, averiguamos no arquivo supracitado a apropriação de crédito de outras mercadorias que, por força do Decreto 29.560/2008, o crédito de entradas é proibido, exceção de poucos produtos que foram levados em consideração como crédito devido. Como exemplo, na planilha 10 produtos entradas classificamos todos os produtos de entradas quanto ao crédito devido ou não na EFD. Esse, portanto, um trecho das informações complementares do auto de infração que eu achei conveniente trazer em destaque. O contribuinte apresentou sua peça de defesa nos autos, por meio da qual fez basicamente, trouxe basicamente as seguintes alegações: nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa. O auto de infração não informa qual o fundamento da glosa do crédito de cada mercadoria linkado na planilha. B, não há segregação de categorias das mercadorias autuadas, uso e consumo, embalagem, etc. C, não há demonstração de que os fretes transportaram mercadorias não sujeitas ao crédito do imposto.
Há também o seguinte argumento: o autuado tem direito ao crédito de ICMS sobre embalagens e materiais de consumo e a substituição tributárias. A autuado tem direito ao crédito de ICMS sobre frete para transporte de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária. E a autuado tem direito ao crédito de ICMS sobre bens de uso e consumo. Com base nessas argumentações, o contribuinte requereu aí o julgamento improcedente da autuação. Também trouxe aqui no final da sua peça a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada. Em sede de primeira instância, o auto de infração foi julgado procedente. O julgador singular afastou a nulidade arguída e confirmou a atuação em todos os seus pontos. O contribuinte, irresignado com o resultado do julgamento, apresentou seu recurso à segunda instância e, basicamente, reiterou os mesmos argumentos, né, trazidos em sua peça de defesa. Os autos seguiram para a assessoria processual tributária, a qual opinou também pela manutenção da decisão singular de procedência da autuação. Presidente, é o que importa relatar. A presidência agradece ao doutor Felipe pelo relato claro e preciso. E agora vamos ouvir o relato do conselheiro doutor Lúcio, no processo de número 1/1866/2019, autoinfração 2019-00-214, que tem a mesma recorrente Companhia Brasileira de Distribuição, mesma recorrida, célula de julgamento de primeira instância, teve a mesma decisão de procedência na instância singular e recebeu o parecer pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Lúcio. Obrigado, senhor presidente, renovar os votos aos colegas, né, de sessão. Presidente, esse processo é da mesma empresa, né, do qual o doutor Felipe relatou, o exercício 2015 também, mas se trata, logo adiantando, se trata de outro CGF, né, os autuantes são diferentes também, a metodologia aplicada é um pouco diferente, mas a matéria, né, de fundo é a mesma matéria. Então, vamos lá, se trata de falta de recolhimento do ICMS, né, o agente autuante faz um relato nos seguintes termos: analisando as informações do sistema corporativo da Cefaz, Expediente Fiscal, Receita e COPAF, verificamos que o contribuinte deixou de recolher o valor de R$ 665.763,01, em decorrência de inclusão de créditos indevidos nas operações mensais do ICMS no período fiscalizado. O fato gerador aqui é janeiro a maio de 2015 e dezembro de 2015. Foi exigido ICMS no valor de R$ 665.763,01 e multa em R$ 332.881,50. O agente autor entendeu como artigo violado o artigo 73, 74, o decreto 24.569/97, e sugeriu como penalidade o artigo 103.1d da Lei 12.670/96. Na informação complementar, senhor presidente, ele detalha que se trata de uma auditoria fiscal ampla, né? A empresa tem o CNAE 47.11.302, Comércio a Registro de Mercadorias em Geral, supermercados, que é regido pelo decreto 29.560/08, que é a questão da carga líquida, né, do supermercado, que os créditos, título indevido, que fez com que o recolhimento fosse a menor, são 3 situações: questão de material de embalagem, saco plástico, bandeja, né, filme duplo, PVC, etiquetas, disso, papelão, pizza, né? E a outra questão de produtos que tem a saída com ST, né? Material de embalagem de produtos que tem a saída de produtos com ST. Frete, também a mesma situação, frete de produtos com mercadoria sujeita a substituição tributária, frete vinculado a esses produtos. E um estorno de crédito, senhor presidente, que foi feito, a empresa fez um pedido, né, junto à administração tributária, de um pedido de restituição, né, de um valor, né, 4 milhões e alguma coisa,
e depois a CADRE, né, resolveu, né, analisando o processo, né, que realmente a empresa tinha direito a um percentual, né, um valor, isso houve uma sobra justamente de 48.137,14, né, só que quando a empresa foi analisar esse pedido, a resposta, ela fez pelo total, né, ele está cobrando aqui justamente a diferença. Ele traz que essa matéria é regulada no artigo 65(6) do regulamento do ICMS, o decreto 24.569/26, né? E, diante dessa situação, ele refez toda a conta gráfica da empresa, né, e constatou, né, esses valores de crédito indevido nesses meses, né, mês de janeiro a maio e o mês de dezembro. E traz um CD com todas as planilhas, todas né, as operações, né, referente a essa exigência fiscal. A empresa, inconformada com a lavratura do auto, entra com impugnação e tem os seguintes pontos. Primeiro ponto, da ilegitimidade passiva, né, questão já muito discutida aqui nesse conselho, né, vem trazendo o artigo 135 do CTN, a questão em nenhum momento os sócios, né, eles atuaram com exercício de poder ou contra a lei, né, e, no caso, não está especificado qual a relação de cada sócio com a infração detectada. Vem trazendo também com sua tese o artigo 50 do Código Civil, né, e o princípio da intangibilidade da pessoa jurídica, que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da pessoa física. O outro ponto é a nulidade do processo. Nesse ponto, ele, né, discorre com mais extensão, né, vem falando aqui da questão da presunção, que o procedimento fiscal está incerto, né, vem trazendo o artigo 142 do CTN, aquela questão da matéria tributável, fato gerador, que não está bem definido, e trazendo o artigo da nossa lei, que fala da questão que o auto de infração deve ser claro e preciso, né, para que seja, né, oferecido ao contribuinte o amplo direito de defesa e o contraditório. E no entender dele, né, existiu falha, assim, quanto à precisão e clareza desse auto de infração, desse lançamento. É um ponto já dentro no mérito, já ele coloca uma questão que diz que os produtos, vários dos produtos têm tributação normal, por isso ele tinha direito ao crédito tanto da embalagem quanto do frete, né? Trata de questão de produto de fabricação própria, hortifruti granjeiros, né? O entendimento dele, essa tributação é normal. E um ponto trazido também do processo do doutor Felipe, ele faz umas perguntas que acha que o agente autuante ele não fez a separação, a segregação de quais mercadorias, qual o período e a alíquota aplicada a cada produto, que ele entende que, no caso, não que existe o crédito indevido, que fez com que ocorresse a diminuição do imposto, né, a recolher, né? Ele entende que o agente autônomo não fez essa segregação devida. E que cabe, né, a efeito de argumentação, que o ônus da prova é do fisco, né? Cabe ao fisco comprovar de maneira bem detalhada toda essa metodologia. O outro ponto é a questão do direito ao crédito, o ICMS sobre embalagem, IST, aí ele discorre, né, sobre esse ponto, né, que, com base no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, a questão do princípio da não apelatividade, diz que a Constituição só tem duas situações que ela avera a questão do crédito, que é justamente a questão da isenção da não tributação, da mercadoria, da operação não tributada, né, e que a Lei Candir, no artigo 6º e 7º, segue essa linha, né, e vem falando de novo, reforçando aqui, já dentro desse ponto, a questão dos produtos de fabricação própria e hortifruti granjeiro. E traz também o artigo 57 do regulamento do ICMS e o artigo 60, defendendo a sua tese. E, por último, senhor presidente, conselheiro e procurador, a questão da multa com efeitos confisco, né? E o processo segue para julgamento. Primeiro instante, tem um julgamento pela procedência, presidente. A julgadora, ela faz uma análise de todos os pontos citados na impugnação, a questão da nulidade, ela afasta, faz toda a fundamentação, né, do juízo de valor. A questão meritória, ela abre um capítulo para cada situação, né, a questão da embalagem, a questão do frete e a questão do estorno, né, ela abre lá o capítulo e faz toda uma fundamentação. E, no final, entende, sim, que o processo está bem instruído, existe prova suficiente, né, para que o processo seja julgado procedente. E assim o faz, julga pela procedente. A empresa, né, não conformada com a decisão, né, singular, entra com um recurso ordinário e, dessa feita, só não fala da questão da legitimidade do sujeito passivo, mas traz todos os pontos citados, né, a questão da nulidade, a incerteza do lançamento, a questão do crédito tributário sobre o transporte, mercadoria sujeita a ST, a questão da embalagem, né, material de consumo, e, por último, a questão da multa e o efeito confiscatório.
processo caminha para o parecer da SEAD, que tem um parecer confirmando, na sua totalidade, o julgamento singular pela procedência da autuação. Esse é o breve relato, presidente. A presidência agradece, doutor Lúcio. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Novos cumprimentos a todos. Como já foi bem destacado pelo conselheiro Lúcio, né, os processos, eles são muito similares, a acusação fiscal, o exercício é o mesmo, no entanto, se tratam de estabelecimentos distintos, autuados do mesmo contribuinte, bem como autuações levadas a efeito por agentes fiscais distintos. O primeiro auto de infração relatado, nós temos um recurso ordinário contra decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de recolhimento de ICMS decorrente de créditos indevidos de serviço de transporte, material de embalagem e produtos de uso e consumo, no exercício 2015, tendo sido lançado um imposto no valor de R$ 347.878,66, bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 2.170/96, no montante de R$ 173.939,33. Conforme informações complementares do auto de infração, após a análise da escrituração fiscal digital do contribuinte, verificou-se a falta de recolhimento de ICMS referente à apuração mensal do imposto de exercício fiscalizado decorrente da utilização de crédito do imposto na aquisição de serviços de transporte, produtos de uso e consumo e mercadorias cujo imposto já teve o recolhimento por substituição tributária, conforme vedado pela legislação tributária. Esclareceu ainda o autuante, em relação ainda ao primeiro auto, que existia um lançamento anterior do auto de infração 2015, 18298, que foi confirmado pelos órgãos de julgamento CONAT, que era referente ao exercício 2014, e, portanto, com base nessa autuação, ele entendeu que no início do exercício 2015 não havia saldo credor, tendo sido feita a apuração do ICMS 2015, considerando essa informação. Não existia saldo credor em janeiro de 2015. O contribuinte foi intimado para justificar a apropriação dos créditos referidos, não tendo apresentado manifestação. Foram anexadas à autuação as planilhas contendo a relação de operações tidas como créditos indevidos e com o refazimento da apuração mensal de todo o exercício fiscalizado, as quais demonstram todas as entradas com os créditos indevidos e a reapuração do imposto, indicando o que deixou de ser recolhido pelo contribuinte. Temos como dispositivos legais infringidos os artigos 20 da Lei Complementar 123 de 2016, artigo 49, parágrafo 5º, e artigo 51 da Lei 2.670 e artigo 65, incisos 2 e 6 do Decreto 24.569/97. O segundo auto de infração relatado pelo conselheiro Lúcio é a mesma circunstância processual, um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de falta de recolhimento de ICMS decorrente de créditos indevidos, advindos de serviço de transporte, de material, aquisição de material de embalagem, produtos de uso e consumo, e também, e aí é um ponto que diferencia do primeiro auto relatado, também da razão da falta de estorno de crédito, que foi determinado no parecer CATRI 2202 de 2018. O período aqui da infração, como também já destacado pelo relator, é de janeiro a maio de 2015 e também o mês de dezembro de 2015, tendo sido lançado o imposto no valor de R$ 665.783,01, bem como a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 2.670/96, no montante de R$ 332.881,50. Conforme informações complementares desse segundo auto de infração relatado, após a análise da escrituração fiscal do contribuinte e demais sistemas corporativos do fisco, Receita, COPAF, Nota Fiscal Eletrônica Corporativa, verificou-se a falta de recolhimento de ICMS referente à apuração mensal do imposto no exercício fiscalizado, decorrente da utilização de créditos do imposto na aquisição de serviços de transporte, produtos de uso e consumo e mercadorias cujo imposto já teve o recolhimento por substituição tributária, conforme vedado pela legislação tributária, e também decorrente do não estorno determinado em parecer da CATRI, conforme já foi informado. Foram anexadas as planilhas contendo a relação de operações tidas como créditos indevidos e com também a realização da apuração mensal de todos os exercícios fiscalizados, as quais demonstram todas as entradas com os créditos indevidos, indicando que deixou de ser recolhido pelo contribuinte. E os recursos, apesar das distinções existentes nas autuações, eles são praticamente idênticos, são os mesmos argumentos que o contribuinte traz, ele abandona
algumas questões trazidas na impugnação, que ele não reitera, e, portanto, não iremos manifestar agora, a não ser que, no decorrer das discussões, venha a ser trazido por algum conselheiro, a gente vai pedir a palavra para se manifestar, mas no que consta no recurso, o contribuinte traz inicialmente uma preliminar de nulidade do auto-infração, isso em ambos os recursos, alegando incerteza do lançamento, né, o que teria cerceado o direito de defesa, pelas razões também expostas pelos relatores, aquela circunstância de não descrição, do fundamento legal, de cada situação tida como crédito devido. No entanto, pelo que se extrai do relato do auto-infração, verificamos que a descrição ela foi clara e precisa, não contendo qualquer obscuridade acerca da imputação ao contribuinte da falta de recolhimento de ICMS em razão do crédito indevido por ele utilizado. Ressalte-se que antes da lavratura do auto-infração, pelo menos em relação ao primeiro recurso relatado, foi dada a oportunidade ao contribuinte justificar a apropriação dos créditos tidos por indevido, no caso, frete, bens de uso e consumo e produtos sujeitos à substituição tributária, sem que o mesmo apresentasse qualquer resposta a essa intimação do fisco. Por outro lado, não podemos esquecer que o contribuinte se defende dos fatos descritos no auto-infração e não da capitulação legal sugerida pelo autuante, podendo o auto-infração prescindir da informação do fundamento legal acerca da glosa do crédito de cada mercadoria elencada na planilha de fiscalização. Isso não invalida, o levantamento fiscal foi muito preciso, didático, e a falta dessa indicação de dispositivo legal não acarreta qualquer mácula ao lançamento. Portanto, estando o relato com a perfeita determinação da infração, não é suficiente apenas ao contribuinte questionar a ausência de dispositivos legais apontados pelo autuante como infringidos ou da penalidade proposta. Ademais, não condiz com a realidade do processo a alegação de que a auto-infração não fez a segregação da categoria a qual pertencem as mercadorias, pois verificando-se as planilhas que instruiu a auto-infração, que consta do levantamento fiscal, em especial a planilha denominada DESC Produtos Entradas, nela estão elencados todos os produtos comercializados, o tipo de tributação, bem como informando se o crédito é devido ou indevido em relação a cada uma destas operações. Também é equivocada a alegação de que não foi demonstrado que os fretes transportavam mercadorias não sujeitas ao crédito de imposto, pois além da clareza da descrição do auto-infração e informações complementares, também foi anexada uma planilha específica referente a crédito indevido de frete e uso, de bens de uso e consumo. Portanto, foram anexados ao auto-infração todas as provas do ilícito fiscal imputado, com base nas quais o contribuinte pôde exercer o seu pleno e restrito direito de defesa contraditória, né, o qual exerceu de maneira efetiva, tanto na impugnação quanto nos recursos ora apresentados, não tendo demonstrado efetivamente qualquer prejuízo para o exercício do seu direito de defesa, até porque traz impugnação específica das situações que foram tidas como infringentes da legislação tributária. Portanto, entendemos que, no caso, não há o que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade em ambos os recursos. No mérito do contribuinte, ele defende o direito ao crédito ICMS sobre embalagens, porque se tratariam de insumos de produtos de fabricação própria e de hortifrutigranjeiros não sujeitos à substituição tributária. No entanto, não há como ser acolhido o argumento, diante do que dispõe o artigo 8º, inciso 3 do Decreto 29.560 de 2008, bem como do que dispõe o artigo 65, inciso 6 do Decreto 24.569 de 97, que é o Regulamento do ICMS, são expressas essas normas legais ao vedar o crédito de ICMS nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como sobre o respectivo serviço de transporte, não existindo direito ao crédito, portanto, de ICMS sobre embalagens. O direito ao princípio da cumulatividade, como a gente sempre destaca nessas situações de autuação de crédito devido, contribuindo sempre a essa argumentação, mas o princípio da não cumulatividade previsto na Constituição Federal não é um direito absoluto, isso aí já resta pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Cabe à lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto, no caso a lei complementar 87, bem como nela há delegação em alguns aspectos para as legislações estaduais, das respectivas unidades federais, e, portanto, são válidas e constitucionais as condições e requisitos para o direito a crédito. Nesse sentido, todas as vedações previstas no artigo 65 são válidas, não há qualquer mácula, não cabendo a argumentação de violação ao princípio da não cumulatividade.
Por outro lado, também foi constatado na autuação e pelo julgador de primeira instância que todas as operações praticadas pelo contribuinte são tributadas por substituição tributária na entrada através da carga líquida, inclusive aquelas mercadorias adquiridas para utilização em processo de preparo de alimentos realizados pela própria empresa, não sendo permitido também a apropriação de créditos na aquisição de embalagens. A atividade da autuada, é bom destacar, ela não é considerada industrialização, matéria essa já pacificada na jurisprudência em relação a acreditamento de energia e outras situações. Por outro lado, ainda que ela proceda ao acondicionamento, embalagem, empacotamento de alimentos preparados no estabelecimento para comercialização aos seus clientes, tal situação ou atividade não a transforma numa atividade industrial, o que é, inclusive, expresso no disposto no artigo 465, inciso 5, do Decreto 24.569/97. Portanto, os materiais de embalagem, outros sim. Os materiais de embalagem, conforme também apurado o autuante, pela julgadora de primeira instância, destinaram-se, sim, ao condicionamento de produtos cujas saídas se deram sem o débito ICMS, não ensejando o direito ao crédito, pois as operações do contribuinte, repito, estão sujeitas ao regime de substituição tributária por carga líquida. Outro argumento que o contribuinte traz é que teria o direito ao crédito ICMS sobre materiais de uso e consumo e também sujeitos à substituição tributária. Né? E aí é mais em relação a esse ponto que ele trata do princípio da não cumulatividade, o qual já nos expusemos no nosso entendimento de que não é um direito absoluto e, na realidade, não é só o nosso entendimento, mas é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal. No caso, o direito ao crédito de materiais sobre uso e consumo, conforme artigo 65, inciso 2 do Regulamento ICMS, é um direito que também está previsto na Lei Complementar 87/96, né? Mas é um direito que vem sendo postergado o seu exercício, o seu efetivo gozo, sucessivamente por diversas normas posteriores. Atualmente, esse direito está postergado para o ano de 2034, para decorrência de uma lei aprovada, salvo engano, no final de 2019, lei complementar, isso em relação à lei complementar 87, mas a legislação estadual também já foi feita, já foi adaptada para ficar em consonância com o que dispõe a legislação federal. E no caso específico, a época do fato gerador, objeto dos autos de infração, esse prazo para o direito ao crédito de bens de uso e consumo era postergado para o ano de 2020. Portanto, não há como sustentar a defesa do direito ao crédito na aquisição de produtos de uso e consumo ou substituição tributária, né? Isso não acarreta qualquer violação ao princípio da cumulatividade, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência. Por fim, quanto ao mérito, o contribuinte defende o direito ao crédito do ICMS sobre frete para o transporte de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, né? Mas, como já foi visto em relação ao primeiro tópico das embalagens, né, o artigo 65, inciso 6 do Regulamento ICMS, ele é muito claro ao vedar o crédito ICMS sobre a entrada não só da mercadoria, mas também sobre o respectivo serviço, que no caso é o serviço de transporte desta mercadoria, quando sua posterior saída ocorre sem o débito de imposto, portanto, sendo irrelevante para o caso concreto a alegação do contribuinte de que referidos fretes foram contratados na modalidade FOB, pois, tratando-se as suas operações cujo imposto é recolhido na entrada, mediante carga líquida, não há como o contribuinte aproveitar o crédito do frete dessas mercadorias. Alega em ambos os recursos o caráter confiscatório da multa, no caso, pelas razões já expostas, aplica a súmula 11 do CRT. Né? No caso específico aqui, em síntese, a matéria de defesa do contribuinte é idêntica. Né? No que distingue os dois autos de infração, o contribuinte não trouxe, no segundo auto relatado pelo Dr. Lúcio, qualquer impugnação acerca do estorno do crédito determinado no parecer da CATRE. Ele não traz na sua defesa nem na impugnação nem no recurso qualquer alegação quanto a esse ponto que também é contemplado na autuação. Queria só registrar aqui que na nossa compreensão, nos dois autos de infração, não caberia a aplicação da penalidade por atraso de recolhimento, pois se houve o aproveitamento de crédito devido com redução do imposto devido em cada período de apuração, no caso, trata-se sim de simples falta de recolhimento a ensejar a penalidade 123, 1C da Lei 12.170, não havendo como sustentar a aplicação do 1D, que pressupõe a regular escrituração e declaração do imposto devido, mas não recolhido no prazo previsto na legislação. Todavia, por prevalecer o entendimento de que o valor de face do auto de infração não pode ser majorado, ainda que decorrente da correta aplicação da penalidade à sua conduta pela autoridade julgadora,
deverá prevalecer a aplicação da penalidade sugerida pelo autuante e aplicada pelo julgador. Com essas considerações, a PGE manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhes provimento para confirmar as decisões de primeira instância de procedência dos autos de infração. São as nossas considerações, senhor presidente. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André e os processos estão em discussão pelos conselheiros. Presidente, vou seguir aqui a sequência aqui. Doutor Felipe, vou seguir a sequência, a questão da nulidade, né? Eu acho que o ponto trazido pela parte, tanto do meu processo como do doutor Felipe, a questão da metodologia da presunção, eu acho que o processo está bem instruído, né? Encontra-se um CD, onde tem todas as planilhas, né, anexadas pelo autuante, foi entregue à empresa também, onde ele faz sim lá a questão de cada situação, né, ele faz a discriminação do que é realmente a questão do material de embalagem, a questão do frete, a questão do meu processo, a questão do estorno, né, está feito de forma que tem como sim a empresa fazer a sua defesa de forma bem clara e precisa. Então, presidente, eu afasto a questão da nulidade, né, por falta de precisão e clareza, né, porque o processo está bem instruído, sim, está bem formalizado. Posso prosseguir, presidente? Algum conselheiro quer discutir a nulidade? Voto em contrário? Vou tomar o voto do doutor Lúcio em relação ao seu processo. O doutor Felipe também vota da mesma forma? Então, para ambos os processos, por unanimidade de votos, fica afastada a nulidade suscitada. Pode prosseguir, doutor Lúcio. Presidente, os outros pontos trazidos são pontos que é questão de meritório, né? Eu acho que o doutor André colocou aqui, eu queria fazer até uma ressalva aqui, presidente. Julgamento, às vezes, a gente retorna ao processo, mas a gente também tem que elogiar um julgamento muito bem feito, muito bem construído, com todos os pontos trazidos de forma separada, né, que facilitou muito a compreensão como relator, acho que o doutor André também pode ressaltar. Então, eu entendo, né? Já foi colocado muito bem para o doutor André, a questão já discutiu isso muitas vezes, a questão do princípio da não coletividade do ICMS não ser de maneira absoluta, né? A própria Lei Candir já traz a limitação, a questão das condições, né, na legislação, e o nosso decreto ele é bem claro, né, no sentido de que tanto a questão da embalagem como a questão do frete, ele tem que estar vinculado, uma vez que a mercadoria, quando dá saída, sai com ST, subvenção tributária, né, e aqui é um decreto específico, que o ST é pago na entrada, né. Então, nesse ponto aí, eu acho que a empresa, apesar da sua tentativa de desconstruir o ato, né, ela não vai, né, ter muito sucesso, porque realmente a legislação é bem clara e precisa nesses pontos. Então, entende que realmente não tem direito à questão da embalagem, do frete. E no meu processo, que tem um ponto específico, é um pedido de restituição, né, no qual a parte foi atendida, só que restou, né, uma diferença, e a empresa fez pelo total. Então, justamente, esses 48.137,14, ela não tinha direito de fazer a questão de levar esse crédito, ela tinha que estornar esse crédito. Então, presidente, eu acho que os pontos trazidos aqui serão colocados, cada um de acordo com a sua especificidade na fundamentação, na resolução, né? Acho que não precisa destacar cada ponto, cada situação, porque a legislação, como eu disse, é bem precisa nesse sentido de não permitir, né, na situação da embalagem, tanto do frete, né, quando a mercadoria sai com ST, ter direito a esse crédito, tanto da embalagem como do ST. Continue em discussão. Presidente, da mesma forma, eu também achei o julgamento muito bem feito, fundamentação muito bem, como é que eu posso dizer, muito bem, de fácil entendimento, né, e eu realmente não vejo mácula nenhuma ao auto de infração, né, de forma que eu também entendo no mesmo sentido do doutor Lúcio. Mais algum conselheiro quer discutir? Então, vou pedir para o doutor Felipe só formalizar o voto para ficar registrado.
Tá certo? Depois, em seguida, a gente... Pode votar, doutor Felipe. Ok, presidente. Já formalizando o voto, eu conheço do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, de forma a confirmar o julgamento de procedência exarado em primeira instância, conforme parecer da assessoria processual tributária e conforme manifestação oral do representante da Procuradoria. Ouviu o segundo relator, doutor Lúcio? Presidente, também da mesma forma, né, no sentido de conhecer do recurso ordinário, negar provimento para confirmar a decisão singular de procedência da autuação. E só um ponto aqui que ficou aqui, questão da multa efeitos confins, presidente, né, que é afastar a Procuradoria não conhece e afastar também essa questão, foi um dos pedidos aqui do recurso ordinário. Mas confirmar sim, presidente, a procedência da autuação. Algum conselheiro vota contrário aos relatores? Então, por unanimidade de votos para ambos os processos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, negar-lhes provimento para confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, nos termos do voto dos conselheiros relatores e de acordo com a manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Ok? Senhor presidente, eu queria só registrar, presidente, geralmente nós, realmente é obrigação do julgador fazer um trabalho bem feito, mas eu queria que constasse em ato um elogio à julgadora Eridan Regis de Freitas. Tanto o meu processo quanto os demais, aí eu vi que realmente foi preciso, ela foi muito pontual, foi excelente o trabalho que ela realizou nesses 3 processos, presidente. Eu queria, se possível, o conselheiro aceitasse, queria registrar uma palavra que ela merece, que foi excelente o trabalho que ela realizou, presidente. Não sei como deveria constar, mas que deveria ser constado em ata essa palavra de que o trabalho dela foi muito bem feito. Não que seja obrigação, mas que foi um trabalho excepcional da parte dela. A presidência pede à secretária, a Ana Maria, que tente reproduzir as palavras do doutor Alexandre aí na ata, e para não ficar letra morta, que ninguém lê ata, só para validar, e nem hoje mais está se lendo, a presidência, depois da ata pronta, vai publicar o trechinho no grupo do CONAT para que fique reconhecida a menção, tá certo? Se todos concordarem. Vamos agora ao último processo de hoje, que é da mesma empresa, mas tem como recorrente Seju, Célula de Julgamento de Primeira Instância e Companhia Brasileira de Distribuição, recorrido ambos, sob a relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira. E esse processo foi julgado parcial procedente em primeira instância e recebeu parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão. Com a palavra, doutor Micael. Presidente, boa tarde a todos, conselheiros, Aninha, André. Tentar aqui, está tendo uma reforma aqui no nosso vizinho e não sei porque a internet está com bastante inconsistência. Eu vou tentar aqui abrir meu vídeo. Caso trave, presidente, eu peço permissão para fechar novamente, porque a gente precisa prosseguir, né? Bom, como anunciado, trata-se do auto de infração de número 2019-0023-3, dígito 8, contribuinte Companhia Brasileira de Distribuição. Auto de infração com o seguinte relato: falta decorrente apenas do não cumprimento das exigências das formalidades previstas na legislação. Verificamos que o contribuinte emitiu notas fiscais em desacordo com o que determina a legislação fiscal, que é a utilização de código próprio e IUN único para cada item e manutenção do código durante o ano civil. O processo, então, teve valor de multa no valor de R$ 106.489 e, nas informações complementares, o auditor informou que, observando a emissão dos documentos fiscais na entrada de mercadorias do contribuinte, o código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens de produtos ou serviços diferentes. Os produtos e serviços que sofreram alterações em suas características básicas deverão ser indicados com códigos diferentes. Não é permitida, portanto, a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer produto anteriormente.
E, nesse caso, foram detectados 166 produtos que apresentam o mesmo código do item e descrições diferentes, demonstrando em tabela abaixo. Ele trouxe aqui inúmeros produtos, cama beliche, aferidor de combustível, água mineral, todos eles com o código de uma sequência de... são 10 noves, né, 999, para todos eles. Tem canecas, impressora HP, enfim, 166 itens. E, portanto, ao observar a prática do contribuinte, aplicou, então, a multa prevista de 200 UFICs a cada um dos produtos, a cada um dos 166 produtos que foi utilizado o código inapropriado. Então, referente ao exercício 2014. Então, resultou aí na multa no valor de R$ 106.489. Bom, o contribuinte, então, protocola sua defesa, o que faz nos seguintes sentidos. Inicialmente, pede pela aplicação do artigo 24 da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro, em relação à revisão do auto de infração na esfera administrativa, informando que o julgador deverá se atentar para interpretações tanto judiciais quanto administrativas à época do auto de infração. Pede a legitimidade passiva dos diretores, informando que não houve prática de atos com excessos de poderes e, portanto, não podem figurar na autuação, tendo em vista o artigo 135 do CTN. Pede a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista a incerteza do lançamento. O fiscal não observou que não houve qualquer alteração na emissão das notas fiscais e em sua estruturação no livro de registro de saídas, conforme se verifica nos documentos anexos. Não houve qualquer prejuízo ao erário, embora tenha ocorrido um erro sistêmico, ocasionando a unificação de um código para determinados produtos com classificação diferente, sendo dever do fisco analisar todos os documentos da impugnante. Informou também que houve inexistência de prejuízo ao erário, em vista que a utilização de um código único ocorreu por um erro de sistêmico, que nada afetou na emissão da nota fiscal, ou no recolhimento do imposto sobre produtos identificados pela fiscalização. As operações decorrem de movimentação interna de equipamentos de produtos de uso e consumo da própria impugnante e que estão devidamente escriturados, trazendo, por exemplo, as notas fiscais de número 101, 9435, 950, 996 e 837,27. Por final, pede a redução da multa isolada por efeito de caráter confiscatório, informando aí que há uma desproporcionalidade na aplicação de 200 UFICs para cada produto, devendo ser utilizada a multa de 1% nos termos do parágrafo único do artigo 126 do regulamento. Informando, portanto, que não houve prejuízo do recolhimento do imposto, pois se trata de uma mera formalidade, sendo multa, então, ostensivamente confiscatória. Bom, esses foram os pontos alegados pelo contribuinte em sede de impugnação. O processo caminha para o julgamento de primeira instância, que tem a seguinte ementa. Obrigação acessória, descumprimento de formalidade prevista na legislação, o contribuinte emitir notas fiscais sem utilização de código próprio e único para cada item, e sem a manutenção do código durante o ano civil. Redução do crédito tributário, reconhecimento em parte da acusação em virtude da forma de aplicação da penalidade. Precedente, resolução número 31 de 2019 da segunda Câmara do CONAD. Considerando que a informação dos arquivos eletrônicos da EFD se dá por período de apuração, deve ser aplicada, então, a sanção de 200 UFICs mensalmente, pelo conjunto de operações praticadas com codificação irregular da mercadoria nas notas fiscais registradas na respectiva EFD mensal. Rejeitadas as preliminares, então, a auto de infração julgado parcialmente procedente, tendo em vista a alteração da penalidade. Para aquela incerta, no 123, 8D, na Lei 12.670, alterado pela 13.418 de 2003, aplicado, portanto, para cada mês da apuração e não por produto. O contribuinte protocola uma simples manifestação, as folhas 84, pedindo a manutenção da decisão de primeira instância e o processo sobe por reexame necessário, que
caminha para a célula de assessoria processual tributária, no qual a assessoria informa que trata-se, sim, de a obrigação do contribuinte pela informação das obrigações acessórias deve se dar pelo ato COTEP 09 de 2008, anexo único, referente ao manual de orientação do layout da escrituração fiscal digital, que a responsabilidade da inclusão dos códigos é do próprio contribuinte em sua FD, que os dados informados na tabela e os códigos registrados em sua FD são enviados à Secretaria da Fazenda e, portanto, é a partir dessa base de dados que a empresa gera o arquivo digital que fará parte da sua escrituração fiscal digital. A não observância a essas formalidades previstas na legislação, então, aplica-se a penalidade do 123, 3D da Lei 12.670, alterada pela 13.418 de 2003. A autoridade fiscal aplicou a multa de 200 UFICs por produto que foram registrados indevidamente. Entretanto, a aplicação deve se dar pela prática mensal do conjunto das operações praticadas. E, portanto, aí a assessoria opina para conhecer do recurso interposto, negar-lhe provimento para que seja julgada parcialmente procedente a ação fiscal, confirmando o julgamento singular. E esse é o parecer. O processo, então, caminha para a Procuradoria e esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Micael pelo relato claro e preciso. Vamos ouvir agora o senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, renovo a saudação a todos. Como bem destacado pelo relator, no caso, aqui trata-se apenas de um reexame necessário, né? A assessoria ela se equivoca ao se referir a recurso, mas, na realidade, o contribuinte apresenta apenas uma manifestação pedindo a confirmação da decisão de primeira instância de parcial procedência. Então, nesse sentido, verificamos que trata-se de reexame necessário contra a decisão de parcial procedência do auto de infração, confirmando a imputação de emissão de notas fiscais eletrônicas de produtos diversos com o mesmo código. No exercício 2014, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória prevista no artigo 123, 8D da Lei 12.670/96, tendo sido proposta pelo autuante, ao aplicar a multa, uma multa no valor de R$ 106.489, que seria correspondente à quantidade de produtos com código idêntico, 166 produtos. E conforme informações complementares do auto de infração, a partir da análise da escrituração fiscal digital do contribuinte e dos sistemas corporativos do fisco, verificou-se que o contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas em desacordo com a legislação tributária, especificamente o Manual de Escrituração Fiscal, que foi instituído pelo ato COTEP número 8 de 2009, que determina a utilização de código próprio e único para cada mercadoria e a sua manutenção durante o exercício. E como já foi dito no início, o julgamento parcial procedência se deu em razão do julgador ter aplicado a multa de 200 UFICs, não por cada produto com código idêntico, mas sim por cada período de apuração. E assim considerou como uma multa devida a multa correspondente aos 12 meses do exercício fiscalizado, vezes 200 UFICs, que é o valor da multa prevista na norma punitiva, resultando assim, na decisão de primeira instância, a aplicação de uma multa no valor de R$ 7.698. Presidente, por entender que aqui só é um reexame necessário e o próprio contribuinte se manifesta na confirmação, eu não vou manifestar agora sobre as questões de direito, nulidades, por incerteza de lançamento, ausência de prejuízo ao erário, caráter confiscatório da multa, por entender que não cabe essa discussão. Caso algum conselheiro traga essa discussão, aí sim nós pediremos a palavra para nos manifestarmos especificamente em cada situação dessa. Aqui nos cabe apenas nos manifestar sobre a correção ou não da decisão de parcial procedência do auto de infração. E, no caso, realmente entendemos que, diante da natureza da obrigação tributária acessória descumprida, a qual não observou a necessidade de códigos específicos e únicos para cada um dos produtos, bem como as circunstâncias em que essa obrigação tributária acessória é cumprida, que é através da escrituração fiscal digital, a qual é transmitida mensalmente ao fisco, entendemos que foi correta, sim, a maneira
que a julgadora de primeira instância aplicou a multa, né, não pela quantidade de produtos com código idêntico, mas por cada período de apuração. Inclusive, na decisão é citada até precedentes que vem caminhando também na consolidação desse entendimento no âmbito do CONAT, de modo que, no momento também, nós nos manifestaremos no mesmo sentido, razão pela qual entendemos que deve ser conhecido o reexame necessário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de parcial procedência do auto de infração. São as nossas considerações. Em discussão? Presidente, conforme o julgamento singular, o autuante colocou aí a multa de 200 FIIs por produto equivocado, né? Mas realmente já tem um precedente do CONAT, inclusive o julgamento de primeira instância cita, que é o 03 de 2019, informando que a multa é aplicada pela competência e não pelo produto ou informação equivocada. Tinha só um ponto, até antes de ouvir o doutor Lúcio, né? Mas eu vou aguardar os debates para depois retirar, ver se eu consigo tirar essa dúvida também. Doutor Lúcio. Presidente, essa matéria é muito discutida no CONAT, não talvez com essa especificação aqui da questão do corte do produto, mas quanto à questão da penalidade, né, já vem se discutindo com várias, né, colocações, e eu chamo a atenção aqui dos próprios conselheiros para essa situação específica, né. O autor entendeu que era 166 produtos, ia ser 166 vezes 200. A julgadora entendeu que era por período de apuração. Olha a amplitude que cada um vai colocando, né, de acordo com o seu juízo de valor. E o entendimento do CONAT aqui sempre prevaleceu é que essa penalidade é 200 UFIs por várias situações. Em situação de questão de erro de nota, alguns entenderam que era cada nota, né, outros entenderam que era por mês. Então, presidente, eu acho que, apesar do precedente citado aí, eu vou seguir, eu acho que os precedentes, né, não posso citar aqui, mas nós conhecemos vários precedentes em linha contrária, que é aplicado 200 UFIs pela totalidade, né, das formalidades não obedecidas pelo contribuinte. E aí, nessas formalidades, tem várias situações que a gente pode citar e já nos deparamos com elas. Então, presidente, eu vou aplicar aqui, com todo respeito ao doutor André, a julgadora, né, e o autuante, eu vou seguir aqui aplicar 200 UFIs na totalidade. É o exercício, só o exercício, né, Augusto? Pelo exercício completo, né? Era essa a dúvida que eu tinha, porque tinha um julgamento, eu acredito que nós já observamos aqui, não sei se passou por essa Câmara ou se foi na Câmara Superior, mas eu tenho na memória de que nós já enfrentamos essa situação e a ideia era pelo exercício, pelo todo. Mas era justamente esse ponto, presidente. Já satisfeito. Continue a discussão. Doutor André está entendendo que é de acordo com o julgamento, né, doutor André? É isso mesmo, irmão. Presidente. Diga, doutor Ricardo. Presidente, já tivemos alguns julgamentos aqui na Câmara nesse sentido, e não, se eu não me engano, não por unanimidade, mas por maioria a Câmara entendeu pela aplicação de uma só vez o valor de 200 UFIs. Então, presidente, eu não vejo problema não, acho que o pessoal já tem entendimento formado em relação a isso. Podemos votar? É uma dúvida razoável, né, decorrente da interpretação da legislação, que o Código Tributário é bastante claro, né, ele traz o critério para resolver a dúvida de interpretação, que é quando é mais favorável ao contribuinte. A legislação não é clara se a aplicação é por nota, se é por período, se é por ano. Então, sendo assim, vamos pelo que seja mais favorável ao contribuinte. Essa é a interpretação que eu sigo, presidente. Tinha teve um trabalho aí há vários anos atrás, de um conselheiro que fez um levantamento, na resolução dele, ele citou as frações de penalidades de multa acessória, nas quais a legislação dizia por nota, por período,
por descumprimento. E aí ele fundamentou exatamente isso, que quando o legislador queria estabelecer que a penalidade seria por ação, por descumprimento, ela trazia por descumprimento ou por período. Quando não, trazia de forma genérica para o descumprimento de maneira geral. Essa foi a tese levantada antigamente, né? Ok? Podemos votar? Doutor Micael? Presidente, só um segundo. Pronto. Portanto, eu decido, então, pelo conhecimento do reexame necessário, né, até porque não houve recurso do contribuinte, só o reexame necessário. O que teve dele foi uma manifestação às folhas 84, então acredito que não é recurso. Conhecimento do reexame necessário para dar-lhe provimento, para que seja julgada parcialmente a procedência da ação fiscal, mas não com base no parecer da assessoria nem no julgamento, mas do valor da multa dos 200 ofícios pelo exercício do ano civil de 2014. Me parece que a gente já tinha adotado o entendimento que o doutor André sugeriu, que aqui no caso é negar provimento, né? Para manter a decisão parcialmente procedente, porém com fundamentação diversa, né, em relação ao entendimento da penalidade, aplicando-se pelo exercício. É porque eu tinha aprendido com o meu presidente uma vez que o reexame necessário, toda vida que ele altera a decisão, né, ele é provido, né? Bem, doutor André. Porque aqui a gente está alterando, né? Só os fundamentos, né? É bem verdade. Diga. No caso aí, a gente está mudando, não está mudando a decisão de parcial procedência, somente alterando o quanto. Aí é parcial procedente o recurso ou dar provimento ou dar parcial provimento ou negar provimento? Na realidade, presidente, sem querer complicar aqui a situação, eu entendo que, no caso, nem se puder, o reexame, ele é para você examinar aquilo que deixou de ser confirmado pela decisão pela instância. Nem caberia esse reenquadramento para reduzir também, não. Até porque isso não foi objeto, o próprio contribuinte, vocês estão julgando contrário ao pedido do contribuinte. Né? Mas, no caso, não faz sentido dizer que se deu provimento ao reexame necessário se você não está restituindo o lançamento ao que constou no auto de infração. Na verdade, você está pretendendo reduzir mais ainda aquilo que foi aplicado pelo julgador singular. Mas aí, doutor André, você está dizendo que não existe reformatio impégios no processo administrativo, e esse princípio não existe no processo administrativo tributário. Uma vez que a matéria é devolvida, não há direito garantido nem para o ofício nem para o contribuinte. Isso é uma questão que é doutrinária, que é bem discutível, viu, Tom, Micael? Mas a gente deixa aí no ambiente próprio para a gente tratar esse debate aí, que é muito rico. Doutor Lúcio, quer se manifestar? Não, presidente, é só a questão que o doutor Micael colocou. Eu acho que o reexame necessário é a condição de eficácia da decisão, né? A gente faz aqui o controle da legalidade, e o controle da legalidade também a questão da penalidade. Saber se aquela decisão foi aplicada de acordo com a legislação, né, com o entendimento dos conselheiros, e aí a penalidade está dentro. E existisse uma questão de nulidade, ou existisse uma questão de meta, a gente ia analisar da mesma forma. E quanto à questão do provimento, eu entendo, né, a minha opinião é o seguinte: uma vez modificada, seja a decisão quanto a qualitativamente, você mudou, você tem que dar provimento, porque o provimento é justamente o mérito da questão. Se você não der, como é que você vai mudar a decisão, né, ou quantitativamente ou qualitativamente? Então, essa é a minha posição, presidente. Aqui seria parcialmente procedente, né? Parcialmente provido, né? Diga, doutor Ricardo. Presidente, é exatamente o que o doutor Lúcio levantou, com a soma aí do que foi dito pelo doutor Micael, porque o reexame necessário ele não está atrelado e engessado somente para as questões que favorecem o Estado, não. O reexame necessário, quando ele sobe para tudo. Se o Estado entendeu que ali naquele momento ele estava satisfeito com a decisão, que ele não se utilizasse do artifício legal exposto em lei do reexame necessário. E a lei colocou lá um teto. A lei devia aumentar esse teto. Aumentando o teto em lei, o processo não subiria. Subindo no reexame necessário,
fator determinante de garantia zero para as duas partes, tanto para o Estado quanto para o contribuinte. Ok. Votando, doutor Micael, agora em definitivo. Presidente, eu vou pelo menos no meu entendimento tradicional, que inclusive é o meu presidente que me, que me relembrou desse ensinamento, né? Toda vida que há uma alteração na decisão, seja pelo fundamento ou seja pelo próprio status da decisão, o reexame necessário deve ser provido, né? Porque, como o doutor Lúcio bem disse, é uma condição de eficácia da decisão, né? Que ela foi alterada. Então, eu dou provimento ao reexame necessário para julgar parcialmente o procedente, tendo em vista o fundamento dos 200 ofícios pelo ano civil e não pelo produto, confirmado pelo julgador singular. Votando, doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutor Felipe. O relator. Então, no presente julgamento, a terceira Câmara de Julgamento resolve dar provimento ao reexame necessário para julgar parcialmente procedente a decisão, porém alterando o quanto aplicado em relação à multa, por considerar que aplica-se ao exercício como um todo e não por prática individual de descumprimento da norma. Ok? Contrário à manifestação do seu procurador, que manteve a decisão de primeira instância. Vou pedir a Ana, agora que faça a leitura das resoluções, que no começo a gente não consignou, para que os conselheiros fiquem com todos os seus processos recepcionados. Depois, a presidência vai trazer um assunto aí, nos assuntos gerais, tá certo? Para os conselheiros pensarem em casa. E o doutor André também. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz, processo 5953 de 2018, auto de infração 2018, 13443, da empresa Caoa Montadora de Veículos, processo 5568 de 2018, auto de infração 2018, 12297, da empresa Araújo Cabral e Alves Limitada, processo 268 de 2019, auto de infração 2018, 16243, da empresa Imifarma, Produtos Farmacêuticos e Cosméticos, processo 1867 de 2019, auto de infração 2019, 00206, da empresa Companhia Brasileira de Distribuição. Isso é um despacho de perícia. Do conselheiro Lúcio Flávio Alves, processo 5557 de 2019, auto de infração 2018, 12301, da empresa Araújo Cabral e Alves, um despacho de perícia. Processo 5954 de 2018, auto de infração 2018 07791, da empresa Franklin Saragossa Paiva. Conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, processo 4573 de 2017, auto de infração 2017 22281, empresa Bom Preço Supermercados do Nordeste Limitada, processo 4100 de 2019, auto de infração 2019, 12238, da empresa Jari Tecidos. Processo 490 de 2019, auto de infração 2018, 16244, da empresa Imifarma, Produtos Farmacêuticos. Processo 487 de 2019, auto de infração 2018, 16248, também da empresa Imifarma, da conselheira Suzy de Pontes Lima Marino,
processo 1860 de 2019, auto de infração 2019, 00333, da empresa Companhia Brasileira de Distribuição, um despacho de perícia. Processo 3384 de 2018, auto de infração 2018, 13481, da empresa Caoa Montadora de Veículos. Da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo 1861 de 2019, auto de infração 2019, 00332. É um despacho de perícia da Companhia Brasileira de Distribuição. São esses, presidente. A presidência indaga aos conselheiros se há alguma sugestão de alteração nas resoluções que foram anunciadas. Sem nenhuma sugestão, a presidência dá por recepcionadas todas as resoluções que foram lidas pela nossa secretária Ana Maria e agradece a todos os conselheiros pela pontualidade na entrega das resoluções. Isso traz um conforto e traz uma segurança para a presidência na hora de executar os trabalhos da pasta. Quanto ao pedido do doutor Micael, eu estava olhando aqui no nosso regulamento, a presidência só pode sobrestar uma sessão. Presidente. Pois não. Pode parar a Posso gravação. parar a gravação? Pode.